Fala, meus budocas, vocês estão Trunks? O Kazaki na área e hoje eu tô aqui pra gente comentar sobre se o famoso caso do núcleo na cabeça do Cell realmente é uma incoerência, né? Essa talvez seja uma das discussões mais antigas no fandom de Dragon Ball, mas que vira e mexe e retorna, então vamos trazer isso de volta à tona, vamos dar uma olhada em várias informações aqui, e eu fiz até essa brincadeira aqui, editando essa fala do Cell, né? Com ele falando, você não precisa se preocupar em escrever direito se puder fornecer explicações muito vagas sobre como as coisas funcionam. E aí deixa a galera debater infinitamente. Então bora dar uma olhada nisso, vamos lá. Tudo isso começou quando Akira Toriyama decidiu retornar com o Cell após o vilão se autodestruir no capítulo 412. Na semana seguinte, o autor revelou que o vilão sobreviveu e fez questão de nos fornecer explicações sobre isso, já que era uma situação bem inusitada, né? Que tem o momento da morte do Goku, né? Sacrifício. Cell explica que possui um pequeno órgão em sua cabeça que é o seu núcleo, e desde que isso fique intacto, o seu corpo pode continuar se regenerando. E aí a maioria dos fãs de Dragon Ball logo se lembram de quando Goku usou o Kamehameha e explodiu quase toda a parte superior do corpo de Cell. Vale dar uma lidinha aqui, né? Eu escolhi de novo a tradução da Panini, que é a tradução profissional, a mais confiável. O Cell diz, eu tenho um pequeno órgão dentro da minha cabeça, que é o meu núcleo. Enquanto ele estiver intacto, o meu corpo pode se regenerar infinitamente. Quando explodir, felizmente, o núcleo permaneceu ileso. Aí mostra ele se regenerando. Enfim, ó, o Kamehameha do Goku. Ou seja, essa explicação soa estranha para quem tem fresco nas memórias o acontecimento do capítulo 401, 12 semanas antes, 3 meses antes dessa explicação de Cell. Mas será que Akira Toriyama, que sempre criou as suas histórias no improviso e admite ser muito esquecido, teria se lembrado disso? Será que ali o Toriyama, trabalhando semanalmente, tendo que improvisar muitas coisas, ele teria se lembrado desse momentinho que ele havia desenhado cerca de 3 meses antes? Às vezes 3 meses ali na correria da vida o cara já esqueceu. Portanto, ao longo dos anos, espalhou-se pelo fandom, ao redor do mundo, a ideia de que essa cena é sim incoerente, e se tornou um clássico exemplo de como a narrativa de Dragon Ball, por mais divertida que seja, não é muito bem desenvolvida, tendo muitos problemas de continuidade lógica. Tem até esse meme em inglês, né? Basically what he said, as long as my core remains, I can keep regenerating, basicamente, o que ele diz é que enquanto meu núcleo permanecer intacto, eu posso me regenerar, aí previously, anteriormente, aí o cara ali, o corpo do Cell cair, Então o mundo inteiro brinca, zoa essa cena. Não foi à toa que isso chegou até a sofrer um certo retcon em um dos jogos da franquia, o famoso Dragon Ball Z Kakarot, lançado no começo de 2020. Em uma missão secundária pós-game, onde você revive o Cell, o Goku pergunta ao vilão sobre o seu núcleo e onde ele está. O Cell se recusa a falar, e o Goku ressalta que ouviu que ele contou a todos os outros, antigamente, e o Cell então responde com, você acha que eu estava dizendo a verdade? Isso dá a entender que o vilão simplesmente mentiu sobre a localização do seu núcleo, tentando trazer alguma coerência à cena. Ou seja, a própria galera que criou esse jogo, que de novo, ele teve uma certa participação do Toriyama, algumas ideias, mas ele não foi todo supervisionado pelo Toriyama. Então não dá pra dizer que o Toriyama reescreveu propriamente isso. Faz mais sentido acreditar que foi algum funcionário, uma parte ali talvez até uma espécie de roteirista desse jogo especificamente, ali que estava expandindo várias coisas, ele pensou em ideias para tentar explicar essa questão. Com o Cell, tão inteligente, não iria revelar, isso, falar a verdade para as pessoas. Ele deu meteu um migué ali, como a galera fala. Então até os produtores oficiais da franquia já tinham aceitado a ideia de que essa cena é sim coerente, trabalhando para tentar arrumar essa bagunça. Contudo, na época desse post que eu falei, ontem esse assunto voltou a ser fortemente comentado, trazendo algumas informações que eu nunca havia visto, me deixando intrigado. Eu fiz essa thread em 2023, agora adaptando para vocês. O famoso Jordan, L. Durham, acho que assim que fala, o Jordan Lee lá no Twitter, bem famoso lá na comunidade fora, que sempre está fazendo vários posts explicativos sobre os mais diversos assuntos de Dragon Ball, pontuou alguns detalhes interessantes sobre esse caso. Em especial ele citou que a obra nunca deixou explícito que o núcleo do Cell é o único meio de ele regenerar o seu corpo. Ou seja, na leitura do Jordan, o Cell estava querendo dizer que o seu núcleo era fundamental para regenerar o seu corpo quando se explodiu, e não que sem o núcleo não há como regenerar o seu corpo. Existe uma diferença de nuance aí. Essa visão favorece a cena lá do capítulo 401, quando o vilão se regenera do Kamehameha de teletransporte do Goku. Eu até deixei ali toda a discussão linkada pra galera
dar uma olhada depois. Seguindo aqui, afinal, nesta ocasião, um pouco mais da metade do corpo do Cell havia sobrado, então ele só precisou se regenerar a partir daquele grande amontoado de células que sobreviveu. Ou seja, não é que ele... a questão do núcleo, talvez a ideia é se sobrar só o núcleo, ele regenera tudo. Se sobrar várias outras células e uma boa parte do corpo, ele também se regenera. Já quando ele se explodiu nos pedaços, só tendo o núcleo intacto, ele poderia regenerar todo o seu corpo, só dessa forma. É uma visão bem interessante e o Jordan até... Cadê que eu perdi o texto? O Jordan até usou algumas bases científicas para corroborar isso, o que me surpreendeu e me motivou a fazer esse post para compartilhar a informação e discutirmos a respeito. Só que o que eu acho de tudo isso? Então, vamos dar uma olhada aqui. Dragon Ball não veio com o conceito de células, como é que fala? Primordiais, núcleos ali, de core. As células, núcleos, são literalmente onde a sua genética é armazenada. Então ele explicou aqui em vários detalhes essa questão de células núcleo. Tem toda uma base científica a respeito disso. Essencialmente, a primeira instância do céu se regenerar foi só uma forma avançada do Piccolo, mas na segunda vez ele realmente renasceu, devido a essa questão da célula núcleo. O que até corrobora a questão de que por que ele passou por um Zenkai? Justamente porque ele foi tipo uma quase morte, ele tendo uma espécie de renascimento, que se liga ao poder Zenkai do personagem. Então, curioso, como ele encontrou essa lógica. Agora, vamos ver outras coisas. Após pensar por um tempo... Caramba, é um negócio que ele sempre joga pra baixo. Após pensar por um tempo, eu acredito que seja uma explicação possível dentro das margens de quão vaga foi a explicação que o Toriyama nos forneceu através dos diálogos expositivos do vilão no capítulo 413. Mas eu ainda sinto que é uma falha da obra não ter sido mais clara sobre isso. E aí eu volto a usar a imagem. Você não precisa se preocupar em escrever direito se puder fornecer explicações muito vagas sobre como as coisas funcionam. Afinal, se a obra nunca disse explicitamente que o Cell precisa do seu núcleo para se regenerar, ela também não é explícita em dizer que ele pode realmente se regenerar sem o núcleo. Então fica essa margem para supormos que talvez sim, só por causa da cena do capítulo 401. Ou seja, uma cena que tem um certo impacto ali no momento, mas após tanta coisa que aconteceu no arco, é fácil a galera esquecer, e como ela não tem uma explicação nem nada, ela só acontece ali muito rapidamente. E aí depois tem essa explicação do Cell, e aí você fica focado na explicação do Cell. Mas depois você lembra, pera, mas não teve aquele momento que ele tava sem o núcleo na cabeça? Então, sabe, dá pra entender porque que as pessoas bugaram nisso. E não é todo mundo que vai ter base científica e vai pensar que não, o Toriyama ali, que é conhecido por improvisar, não, ele claramente estava usando até bases científicas pra isso, então faz todo sentido. Dá pra entender porque que se tornou um negócio muito comentado, muito controverso ao longo dos anos. Eu até cheguei a checar o diálogo original em japonês, mas eu não senti que houve algum problema de tradução ou adaptação para outras línguas, já que o vilão diz basicamente a mesma coisa, sobre a massa na sua cabeça que forma o seu núcleo, que o permite se regenerar. Não tem nenhum probleminha ali de tradução. Enfim, o que acham de tudo isso? Eu tendo a não botar muita fé na escrita do Toriyama, até porque essa mesma cena do Cell ali se regenerando carrega outros problemas, dois relacionados ao Zenkai. Primeiro, não deveria funcionar em se auto-infligir dano, como o Vegeta chega a falar lá na saga Freeza. E dois, não deveria funcionar ao gastar muita energia para se recuperar. Afinal, como a gente sabe muito bem, para o Zenkai funcionar é uma volta de uma quase morte, o que foi de fato o que aconteceu com o Cell, mas ele deveria gastar muita energia nesse processo, ele não está recuperando energia. A questão dos Saiyajins era, eles estavam quase esgotados de energia, quase perdendo a vida e se recuperavam. Aqui não houve uma recuperação de energia, houve uma tentativa desesperada do corpo ali se regenerar, mas gastando muita energia no processo. Então, por que funcionou o Zenkai, É muito esquisito. Mas, de novo, Dragon Ball tem muitas coisas ali nas entrelinhas, muita coisa vaga, então é sempre difícil de comentar, ainda mais por causa da escrita muito improvisada de Akira Toriyama. Então, mais do que acreditar que sempre há uma explicação mirabolante para qualquer
minúcia das obras do Toriyama, eu tendo a ver que, apesar da sua genialidade, né, ele cometia muitos deslizes em sua escrita improvisada e suas obras possuem várias incongruências narrativas. Eu tendo a ter essa visão mais cética, que nem tudo dá pra explicar ali, nem tudo é coerente. Normal, não tem um grande problema, Dragon Ball ainda continua sendo fantástico mesmo com esses probleminhas, mas me digam o que vocês acham, aprenderam alguma coisa aqui, pensam diferente, tem informações a mais que dá pra agregar nessa discussão, curtam, compartilhem, principalmente comentem, verifique a inscrição no canal, hype o vídeo se está no celular, se você puder se tornar um membro aqui do canal ajuda muito e tem recompensas exclusivas pra você, e é isso aí galera, até a próxima, valeu!